Em nosso estudo de hoje é a lição 45 do livro Palavras da Vida Eterna, no sustento da paz. Vivei em paz uns com os outros, palavras de Paulo na primeira epístola a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Costumamos referir-nos à guerra como se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos demandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequenas. Nossa deficiência de análise contra a contribuição individual no equilíbrio comum nasce via de regra da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter que chegou, depois de longo processo objetivo que lhe corroeu a resistência moral quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o extritor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado à atividade de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva já é suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase ou de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo, se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de uma vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Que mensagem de Emmanuel, mais uma vez. Emmanuel hoje vem falar para a gente sobre a paz. Ele começa chamando a atenção que a gente costuma se referir à paz como contrário à guerra e normalmente coloca a culpa nos grandes ditadores, nesses desmandos, né, dos ditadores cruéis que promovem essa guerra. Os desmandos até que são citados numa letra de uma música que eu gosto muito, a música War Pigs, de uma banda de rock, né, o Black Sabbath, e que é uma música que a gente aconselha até a professores de história, porque ele vem falando dos grandes políticos, grandes líderes que promovem guerras e colocam as pessoas pobres na linha de frente para morrer, vem falando do dia do julgamento final, o dia que eles vão encontrar também, né, dentro da consciência dele, a consequência dos atos que ele praticou. Mas definitivamente a paz não vai estar presa apenas a essas guerras coletivas. Ele chama a atenção de que todos nós estamos o tempo todo agindo uns sobre os outros, né, nessa influência pessoal, mesmo que pareça que é insignificante, ela é uma fonte poderosíssima da preservação da harmonia geral. Ele até faz uma comparação, como sempre falou, a floresta é maravilhosa, mas ela é formada de pequenas sementes. Se não fosse aquelas sementes ali, a gente não teria floresta daquele jeito bonito, não. E agora ele vem chamar a atenção para a gente de detalhes para que a gente possa trazer para dentro do nosso coração e avaliar bastante mesmo. Porque ele vem falar assim, da grande maioria das vezes a nossa deficiência de análise ela vai nascer o quê? De uma aflição doentia com que a gente aguarda com muita ansiedade os resultados das nossas ações, esperando ou destaque pessoal, né, no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que vai querer construir uma casa e não leve em consideração a pedra, tijolo, parafuso, viga, isso tudo que acontece, porque a gente fica ali
querendo que a coisa aconteça logo, tendo uma ansiedade, querendo também o reconhecimento, né, o destaque, como ele coloca aqui para gente. Então ele veio falar aqui para gente uma coisa que é muito comum, isso aqui é muito profundo, gente. É que a gente, normalmente, a gente observa o irmão delinquente, e quando vai colocar irmão delinquente, está querendo dizer que aquele irmão ele não tem nenhuma razão mesmo, ele está equivocado mesmo. Não é aquele que a gente vai pensar, ah, será que ele está? Não, é aquela pessoa que você sabe que está errado, porque todo mundo sabe o que é a delinquência. Né? Mas ele chama atenção assim, ó, a gente vai maldizer esse irmão com absoluta descaridade, não levando em consideração, a grande maioria das vezes, o longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral. São as investidas, os ataques espirituais que essa pessoa está recebendo, e a gente não leva em consideração, e além disso a gente ainda foge da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora que poderia induzir a pessoa à vitória em cima das tentações. Então é até interessante, né? Às vezes a situação está aqui do nosso lado, a gente não se esforçou para ajudar de maneira nenhuma, e quando acontece a gente é o primeiro a comentar de maneira desairosa aí, né, a conduta daquela pessoa, e é claro, esse tipo de comentário não está sendo nem um pouco educativo, está sendo apenas com a intenção de denegrir, é de maledicência mesmo. Aí logo em seguida ele bota assim, ó, às vezes a gente lidera também a reclamação com aquela pessoa que está dirigindo aí o veículo aí no trânsito e mete a mão na buzina. Mas a gente esquece que a gente, mesmo reclamando dessa pessoa, com um tom de voz, às vezes colocando para fora a nossa indignação, a gente também está alterando os nervos daquele que estão ouvindo a gente nesse momento. Então, o simples ato de buzinar já fez com que se alterasse o sistema nervoso, o equilíbrio emocional, e você reclamar também, você está ali incentivando, tacando mais fogo na lenha, como dizem na gíria. Aí ele termina a nossa lição de hoje falando assim, ó, todos nós somos chamados à edificação da paz, que prescinde, né, de qualquer impulso vinculado às atividades da guerra. Não depende disso. E paradoxalmente depende o quê? De uma luta nossa por melhorar-nos e educar-nos. E olha que frase maravilhosa, de vez que paz não é inércia, e sim é esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Então ele está chamando para atenção. Paz não é ficar quieto, calado, inércia. Não, a paz é esforço, devotamento, trabalho e vigilância no trabalho do bem. Que elemento bastante para a gente analisar aí hoje. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação. Porque muitas vezes toda uma tranquilidade coletiva ela fica suspensa por conta de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Aliás, é interessante isso, gente, né? Como é que às vezes uma pessoa, um ato de solidariedade num momento de crise, muda completamente o cenário. Me vem na cabeça aqui um exemplo. Uma pessoa foi atropelada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos socorrer a pessoa que foi atropelada. E vamos pedir calma, né? Vamos levar para o hospital, vamos fazer o que a gente puder fazer. Mas não, a primeira coisa que vai fazer é querer buscar o culpado e querer promover um julgamento público daquele culpado, que muitas vezes acaba até em desastre, acaba até em coisa mais grave. Ajudou em quê? Né? Então ele fala assim, às vezes um gesto nosso, uma frase, um minuto de tolerância, um olhar, mantém o ambiente em paz, o ambiente público que está sendo falado aqui. Está falando da paz pública, não está falando da paz individual, não. E ele fala aqui no último parágrafo, não fala que a gente não está preparado para isso, não, estou inabilitado, não fala isso, não. A gente tem que estar habilitado. A gente já está trazendo o evangelho de dentro de Jesus para dentro da gente, a gente vai passar pelas provas, pelas situações, e vai mostrar que a gente está pronto sim. Porque como é que a gente não vai admitir o poder e o valor dos recursos menores? É a mesma coisa que a gente fazer toda uma parte elétrica que na verdade não tem energia, não tem tomada ainda. A gente precisa dessa tomada, dessa energia. Essa energia é o quê? É o Evangelho de Jesus, é essa calma. São mensagens como essa aqui de Emmanuel hoje que vai ensinando a gente a desenvolver
a ciência da paz, a paz-ciência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.